Fala, Xamihane, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o mundo bipolar, ou seja, vamos falar da Guerra Fria. É depois da vinheta, simbora! O que podemos entender sobre a ordem mundial? Qual o contexto que se desenvolveu esse mundo bipolar? E afinal, qual é a diferença entre capitalismo e socialismo? Primeiro vamos entender um pouco sobre a ordem mundial. Será que ela está mudando? Xamihane, falar da ordem mundial é falar de uma relação de força e poder. Afinal, o nosso planeta existe uma hierarquia. Nós sabemos quais são os países mais importantes, nós sabemos aqueles que exercem uma maior influência. E falando desse contexto, nós temos aqui algumas pessoinhas bem bonitinhas, só que não, que tem uma grande influência no mercado mundial. Desta maneira eu te pergunto, esse mundo geopolítico, ou seja, essa ordem mundial, ela está mudando? O nosso caro amigo aqui, Vladimir Putin, olha só, ele promoveu o início de um conflito com a Ucrânia. Será que isso vai trazer consequências que façam com que esse país ou tenha uma ascensão geopolítica ou ele tenha um declínio total? A gente vai entender isso com o passar do tempo, né? É isso que nós vamos também falar um pouco mais. Afinal, falar do mundo bipolar é falar da ordem mundial. E no passado existiam duas grandes potências, né? Que exerciam força e poder. Nesse caso, na posição aí, nós tínhamos os Estados Unidos e a União Soviética. Durante grande parte do século XX, a organização geopolítica mundial e as relações entre os países foram ditadas entre os sistemas capitalistas e socialista, que tinha como principal representante os Estados Unidos e a União Soviética, potências econômicas e militares. Ei, mas olha só, se liga, todo o contexto que levou a essa divisão do mundo entre o socialismo e o capitalismo. Você tem aí, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, o bloco dos aliados, com Estados Unidos, Inglaterra, os franceses e, claro, os soviéticos, que faziam parte de um mesmo bloco. Olha só, nessa época eles tinham acordos, eles se falavam, eles se comunicavam. Com o passar do tempo, né, essa ascensão americana, no sentido mundial, diga-se de passagem, faz com que essa desavença comece a se formar. Até porque, dentro do contexto europeu, Xamihane, esses países aqui estavam completamente destruídos, com exceção um pouquinho aí da União Soviética, que ainda tinha força, ou que ganhou também força com esse conflito. Não mais que os Estados Unidos, digamos assim, até porque a guerra não aconteceu em solo americano. Então isso aí foi um dos fatores que contribuiu para essa hegemonia americana até chegar aos dias de hoje. Não é isso? Se liga! Temos então uma diferença entre o capitalismo e socialismo. Primeira coisa que temos que entender, não é apenas um sistema econômico, é um sistema político, social e cultural. É isso mesmo. Até os filmes, geralmente, tentam influenciar. Tem até alguns vocabulários que nós utilizamos aqui no Brasil que foram aí empreendidos pelos norte-americanos. Era muito comum o pessoal falar tá russo. Olha só, a origem dessa expressão queria dizer que as coisas estavam ruins. Se liga. Galera, mas qual é a diferença então entre o socialismo e o comunismo? Pelo menos no campo econômico. Qual seria essa diferença? Como é que se davam os meios de produção? Propriedade privada? Propriedade pública? Ou estatal, né? No capitalismo, você tinha as propriedades privadas. Os salários eram definidos pelos patrões. O lucro era um deles. Já um sistema totalmente antagônico seria aí o socialismo implantado pela União Soviética, onde os donos dos meios de produção era o Estado.
e o salário definido pelo governo. Ei, olha só que beleza! Então você tem aí dois sistemas totalmente antagônicos. O início dessa grande guerra, ela se dá por uma disputa ideológica e política. Ei, é por isso que recebe esse nomezinho bonitinho aqui, tá? O conflito direto, ele não existiu. Existiram conflitos e conflitos indiretos, até guerras em que uma nação apoiou uma potência, como por exemplo a Guerra das Coreias, onde a Coreia do Sul foi apoiada pelos Estados Unidos e a Coreia do Norte foi apoiada pela União Soviética. Mas não teve um conflito direto. E como é que se inicia essa disputa ideológica e política? Ela se inicia pela busca de novas áreas de influência. Lembra lá, do início da aula. E essa disputa por novas áreas de influência, ela começa pelo presidente dos Estados Unidos, também chamado de Harry Truman. Ei, tá vendo aí o meu sotaque? Bilíngue, né? Fluente, se liga. Ei, esse carinha aqui, ele criou uma política no qual visava combater o socialismo. Era uma política literalmente voltada contra a área de influência que, nesse caso a União Soviética, poderia exercer dentro da Europa. Isso vai provocar diversas consequências dentro do contexto mundial. Para começar, nós temos, por exemplo, uma das políticas dentro dessa política da doutrina Truman, que é o Plano Marshall. O Plano Marshall, ele visava numa ajuda econômica, numa ajuda financeira às nações europeias que estavam completamente destruídas. Ei, se liga só, não é porque os Estados Unidos eram bonzinhos, não. Não era isso, não. Eles não eram os mocinhos dessa história. Não que eles não tenham seus objetivos. Um dos grandes objetivos, pensa só comigo, se esses países europeus, eles ficam sob influência da União Soviética, o que é que iria acontecer com a economia americana? Com o mercado capitalista? Para quem eles iriam vender os seus produtos? Então ajudar os europeus significava manter também o seu sistema econômico. E claro, quando a gente fala de uma ajuda financeira e econômica, não se confunda não, tá? Tá achando que eles deram dinheiro? Não, os juros eram baixinhos para deixar aquele cenário mais competitivo. Mas sabia que uma das grandes cláusulas desse acordo era que os europeus teriam como principal comprador quem? Os Estados Unidos. Ou seja, você mandava o dinheiro e ainda recebia de volta por meio aí das compras, dos investimentos que iriam ser realizados dentro do mercado. Mas funcionou, tá? Essa política funcionou e muito bem. Afinal, estima-se que se não tivesse essa ajuda para a Europa se reerguer, literalmente, esse sistema capitalista provavelmente não teria sobrevivido. Mas, no outro lado da história, né, a União Soviética, temos ali o símbolo clássico, né? Nós temos ali a foice e o martelo, que representa os trabalhadores, né? A classe de trabalhadores. Eles também construíram um plano semelhante. A Comecon, olha só, que nome bonito, né? A mesma coisa. Agora eles iam dizer que também possuem grana, dinheiro, e esse dinheiro seria distribuído, nesse caso, principalmente para as nações europeias orientais. Ou seja, inclusive teve um carinha lá na Inglaterra que criou um termo muito utilizado na época, cortina de ferro, que dividia aí a Europa em ocidental e oriental. Ocidental capitalista, oriental socialista, sob influência aí dos soviéticos. Também tivemos aí, os acordos militares. Os americanos, não satisfeitos, visto aí que os soviéticos também estavam distribuindo dinheiro a rodo, eles simplesmente disseram: e agora? Nós vamos dar um auxílio militar, vamos instalar bases militares pela Europa. Quero ver se você vai ter condições de competir comigo. Ei, não demorou muito, apenas aí cerca de 5, 6 anos, para eles criarem o Pacto de Varsóvia. Olha que coisa bonita. Ia engasgando aqui. Se liga, é russo, né? Esses negócios assim, a nomenclatura é meio estranha e a gente acaba se confundindo. Então se liga, tinha o mesmo objetivo. Isso gerou uma disparada, uma corrida que a gente chama de
armamentista. Essas potências saíram investindo principalmente em armas nucleares. Diga-se de passagem, até então apenas os Estados Unidos tinha o domínio sobre essa tecnologia, agora não mais. E até digo, sem medo de errar, essa arma de dissuasão, ela contribui para regular os conflitos. É uma arma de negociação. Ninguém usou mais, né? Não em um país. Fizeram vários testes aí, mas não houve mais o uso em uma outra nação. Então é uma arma muito utilizada na negociação para equilibrar aí o setor militar. Tem algumas nações, inclusive, recentemente anunciando planos futuros para a construção também de um arsenal nuclear. Recentemente nós tivemos a Coreia do Sul falando de possíveis investimentos nesse sentido. Problema dos mais graves. Se liga então, essa corrida armamentista também resultou numa corrida aeroespacial. Coloquei até aqui um símbolo representando a cadelinha Laika, primeiro ser vivo a orbitar o nosso querido planeta. Então foi um experimento, né? Na época nós tivemos depois o pessoal lançando o satélite, o Sputnik, primeiro satélite também. Depois nós tivemos o pessoal chegando na Lua. Tudo isso resultava, olha, numa corrida em que quem dominasse o espaço, olha só que beleza, seria fatalmente aí a grande potência e capaz de dominar a outra nação. Então essa corrida, ela literalmente era uma corrida que pressionava as outras nações que estavam sob influências, nesse caso, dos Estados Unidos e de União Soviética. O conflito entre essas duas potências se acirrou de tal modo que em 1961 Berlim Ocidental foi cercada. Na cidade foi erguido um muro que separava literalmente, né, as duas áreas, Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Só tinha um problema, né? A Berlim Ocidental estava dentro da área de controle soviético. Então eles organizaram aí um cerco a essa cidade. Tivemos vários problemas, como por exemplo, famílias inteiras que foram separadas, né? Alguns parentes ficaram em um lado, outros parentes ficaram em outro lado do muro, que era literalmente bastante fiscalizado. Outro detalhe, pessoal, dentro desse contexto todo que nós estudamos, é perceber, ó, que os Estados Unidos ele sai do seu quadrado, ele sai da sua influência apenas na América e com esse mundo bipolar, ele passa a exercer influência diretamente na Europa, nas maiores nações europeias ou nas mais importantes, a Europa Ocidental. E para classificar esses países que estavam divididos entre aqueles que apoiavam os americanos, nós temos aqui um processo de regionalização, dividindo o mundo em três mundos, né, digamos assim. O primeiro mundo, formado pelas potências capitalistas desenvolvidas que declaravam apoio aos americanos. Nós tínhamos o segundo mundo, formado nesse caso pelas potências de economia planificada, ou seja, socialista. E por fim, nós tínhamos aqui o terceiro mundo, que eram os países pobres, mas capitalistas. Então o mundo estava classificado entre esses três grandes blocos. Então, pessoal, chegou a hora de gabaritar. Essa questão é da PUC, tá? Do Rio de Janeiro, questão aí do ano passado, 2022. E olha só essa imagem aí para analisar algo recente. Estamos falando da tecnologia do 5G. Se liga, será que existe então um novo mundo bipolar? Será que tem essa nova guerra existindo aí entre essas potências mundiais? Coloque em tela cheia aí, produção. Analisando essa imagem, vamos agora para as alternativas. Pausa aí o seu vídeo, né, os próximos aí 2, 3 segundos, para a gente conferir aqui o que está sendo dito no enunciado, onde ele fala: a interpretação adequada da charge leva à seguinte conclusão. E agora nós vamos para a resolução. Questão bem simples, só para a gente refletir um pouquinho. Se você observar, a alternativa C, ela faz relação direta por esse mundo bipolar, né? A existência de uma nova guerra. E essa guerra está associada ao controle do setor de comunicação virtual. Volta aí, produção. Lá no início da aula nós falamos sobre a ordem mundial.
E falamos que basicamente isso reflete numa área de influência ou numa disputa de poder ou de força. E hoje no cenário mundial as duas grandes potências são China e os Estados Unidos. E há essa disputa aqui, né? Inclusive com vários embargos comerciais existentes entre essas duas nações. Então se liga, um assunto antigo fazendo uma relação com algo que está acontecendo atualmente em nosso planeta. Se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo no grupo da escola, no grupo do cursinho. Vamos fazer aqui o nosso canal crescer. É só um like. Valeu, tamo junto, Simbora!